Irmãos, há cerca de 2 semanas, 3 semanas, não faz muito tempo, estavam acontecendo as Olimpíadas de Tóquio. Quem aqui assistiu às Olimpíadas? Quem aqui gostou? O ruim dessas Olimpíadas foi o horário, né? Se acordar de madrugada, de manhãzinha para ver jogo, para mim não dá não. Quem aqui acordou de manhãzinha todos os dias para torcer pelo Brasil? Levanta a mão. Só o nosso coleguinha ali. Pois é, meus irmãos. Mas uma coisa assim que das Olimpíadas que me impressiona bastante é que deve ser uma emoção muito grande competir lá, né? Vocês concordam? Imagina representar o seu país e competir naquele esporte que você ama, né? Para tentar realizar um objetivo na frente do mundo inteiro, deve ser uma emoção muito grande. E o Brasil até que não foi ruim não, né? O Brasil teve uma quantidade razoável de medalhas. E dentre os nossos medalhistas brasileiros, alguns, para mim, a meu ver, tiveram um foco maior pela mídia, né? Pode jogar o primeiro slide aí. Nós tivemos, por exemplo, a nossa fadinha, Raíssa Leal, que com 13 anos, meus irmãos, conquistou uma medalha. O que é que você estava fazendo quando você tinha 13 anos? Você lembra? Ela estava lá conquistando uma medalha para o nosso país, no skate. E olha só que interessante o que ela falou depois, né, de conquistar a medalha. Eu não consigo nem explicar a sensação de estar aqui realizando o meu sonho e de toda a minha família. Meu pai e minha mãe que estiveram nos melhores e nos piores momentos. E poder representar todas as meninas é muito gratificante. Todo esforço que minha mãe fez é muito especial para mim. Tem uma frase que eu criei: se você pode sonhar, você pode realizar. Nunca desista dos seus sonhos. Olha aí, ó, 13 anos, já vitoriosa. Próximo slide, por favor. Rebeca Andrade. Rebeca é da ginástica, né? Eu não entendo nada de ginástica, minha esposa que gosta, mas eu reconheço que dar aquelas piruetas lá e cair certinho não é para qualquer um, não. A Rebeca conquistou 2 medalhas. E o que foi que ela falou depois em uma das entrevistas? Eu acho que, mesmo se eu não tivesse ganhado a medalha, eu teria feito história. Justamente pelo meu processo para chegar até aqui. Não desistam. Acreditem no sonho de vocês e sigam firmes. Dificuldades sempre teremos, mas temos que ser fortes suficientes para passar por elas. E, por fim, eu quero destacar o Bruno Fratos, da natação, que ele conquistou uma medalha na mesma prova que o César Cielo conquistou há 20 anos atrás. Está entalado desde 2011, depois 2012, que fiquei quase naquela Olimpíada. É o grito de finalmente ser medalhista olímpico. Finalmente eu realizei o meu sonho. E começou quando eu tinha 11 anos de idade. Não teria sido sem o suporte, apoio e amizade de todo mundo. E não teria sido sem a palavra de quem duvidou também. É para vocês também. Isso ele disse em uma das entrevistas. O Bruno, que protagonizou, né, uma das cenas mais emblemáticas da Olimpíada, depois que ele recebeu a medalha, ele foi lá e beijou a treinadora dele, que é a esposa dele, né? E o beijo foi filmado lá pelo cameraman do estádio, que fez um giro em 360 lá, o mundo inteiro vendo. E depois perguntaram para ele, né, sobre essa cena, sobre esse beijo. Aí ele disse o seguinte: a medalha de bronze na natação eu conquistei, mas eu já tenho a medalha de ouro. Aí o repórter perguntou: como assim você já tem a medalha de ouro? Minha esposa é a medalha de ouro. Bacana, né? Tá aí, Raíssa, Rebeca e Bruno. O que os irmãos perceberam que tem em comum nos 3 depoimentos? Os 3 mencionaram a palavra sonho. Sonho realizado. Você possui algum grande sonho? Eu sei que com certeza você tem sonhos, porque sonhar faz parte de nós como seres humanos, independe da sua idade. Desde pequenos até idosos a gente sonha. Todo mundo aqui tem sonhos. Pode ser na área profissional, né, se formar, se tornar um grande médico, advogado, juiz, seguir uma carreira profissional. Pode ser na área familiar, se casar, ter filhos.
ou até mesmo os seus sonhos podem ser em relação a outras pessoas. Às vezes o seu sonho pode ser ver um parente, um amigo aceitar a Jesus. Eu tenho esse sonho, eu tenho alguns amigos e familiares que ainda não aceitaram a Cristo. E o meu sonho é vê-los aceitando a Jesus. Ou talvez o seu sonho seja na área missionária. Quem sabe viajar pelo Brasil, pelas nações, para anunciar o Evangelho. Isso aí é um sonho bacana, né? Com certeza, eu sei que você tem fé em Deus e você espera nele a realização desse sonho. Mas, o que é que você está fazendo, além de orar, para que este sonho se torne realidade? Os nossos sonhos, eles não se realizarão se a gente não se esforçar para realizá-los. Só que a palavra de Deus diz que nós devemos esperar no Senhor, não é verdade? Então, afinal, nós devemos buscar os nossos objetivos ou simplesmente esperar no Senhor? Então, essa é uma pergunta que todo cristão vai enfrentar cedo ou tarde. Muitos acreditam que, por entregarem a Deus os desejos do seu coração, não é preciso fazer esforço algum, não é para conseguir realizar suas metas, seus objetivos. Outros acreditam que Deus apenas abençoa quem trabalha. E há quem pense que Deus não se importa com questões pessoais. Será que Deus realmente não se importa com as nossas questões pessoais? Afinal, qual é a atitude que a Bíblia recomenda? Eu devo esperar pacientemente no Senhor e não fazer nada? Ou eu devo ir à luta e buscar o que eu desejo? Bom, a resposta ela não é simples. Por isso, nós precisamos entender como é que Deus trabalha. Ao irmos a palavra, né, ao lermos a Bíblia, nós vamos encontrar situações muito diferentes. Algumas vezes nós vamos ver o Senhor ordenando que o povo vá guerrear. Em outras, nós vamos ver Deus ordenando para que o povo não faça nada, a não ser esperar o livramento. Inclusive, algumas vezes, nós vamos ver literalmente o alimento sendo descendo, né, do céu, chovendo sobre o povo. E em outras vezes, o alimento vai precisar ser pescado, ainda que miraculosamente. Então, se você reparar, Deus não tem uma fórmula pronta. Deus, ele não tem uma fórmula única para cuidar dos seus filhos. Mas ele sempre cuida deles. Coloque isso no seu coração. A primeira coisa nessa noite que eu quero que você coloque no seu coração é isso. A certeza inabalável de que Deus sempre cuida de você. Nós acabamos de contar, né? Ele está comigo, está perto de mim. Mesmo quando você acha que Ele está distante, Ele está disponível. Jesus, Ele está aí do seu lado nesse momento. Pois bem, já que Deus ele não tem uma fórmula pronta, então nós temos a seguinte questão. Quando é que eu devo trabalhar e quando é que eu devo esperar? A resposta quem dará é o próprio Deus, né? E Ele fala conosco de diversas formas, como por exemplo, através da oração, através da leitura da palavra. O Espírito Santo, ele não só intercede por nós, como ele nos orienta, se dermos liberdade para ele. E quanto mais estivermos em comunhão com ele, nós vamos ouvir essas respostas. Tem uma ilustração que diz o seguinte: um rapaz, um jovem, né, foi lá no culto da oração, e ele chegou no culto de oração e falou bem assim: pastor, meus irmãos, orem por mim que amanhã eu vou fazer um concurso público, preciso passar, orem por mim, meus irmãos. Aí o pastor olhou assim, né, para o jovem e falou: não, vamos orar, meu querido, vamos orar, mas me responda uma coisa, quantas horas por dia você tem estudado para esse concurso? Aí ele respondeu: pois é, pastor, esse é o problema, eu ainda nem comecei a estudar, por isso que estou pedindo oração. Pessoal, não é assim, a gente sabe, né? É importante que o homem faça uma parceria com Deus. Deus ele vai fazer a parte dele e nós devemos fazer a nossa parte. Para saber qual é a nossa parte, o primeiro passo é ler a Bíblia, pois ela dá os princípios e as orientações gerais. Eu gosto sempre de fazer uma comparação, né, que no direito nós temos a Constituição da República, nossa Carta Maior. E nela estão contidos princípios que, inclusive, os juízes têm que obedecer ao proferir as sentenças.
Tem que obedecer esses princípios da Constituição. A Bíblia é a nossa Constituição. Ela é o nosso instrumento de vida, digamos assim. É o nosso manual de vida. Aqui estão princípios e orientações que nós devemos seguir em diversos aspectos da nossa vida. Se você está precisando de uma orientação no seu namoro, no seu casamento, você vai encontrar aqui. Se está precisando de uma orientação na vida familiar, você vai encontrar aqui. Um conselho, está passando por alguma dificuldade, também. Você vai encontrar tudo na Bíblia. O que você realmente precisar vai estar nesse livro, inclusive a salvação para a sua alma. Então, eu gosto de falar que a palavra de Deus, ela nos manda trabalhar, ela nos manda termos bom ânimo, né, fazer tudo da melhor forma possível, com o coração. Ela nos manda ser honestos, não é isso? Ter humildade sempre, seguir o exemplo de Cristo, não fazer nada para o próximo que não gostaríamos que fizessem conosco. Manda aos empregados trabalharem por dedicação e não por vista, como se estivessem trabalhando para Jesus. E manda os patrões agirem do mesmo modo, sabiam disso? Então, se você no seu trabalho, você tem que trabalhar como se o seu chefe fosse o Senhor Jesus. Então, você vai chegar atrasado no trabalho, se Jesus for o seu chefe? Você vai mentir para o seu chefe? E você que é chefe, você tem que tratar os seus funcionários como se eles fossem o Senhor Jesus. Então, você vai tratar o Senhor Jesus com desrespeito? Você vai atrasar o salário do Senhor Jesus? Pense nisso. A Bíblia ordena que sejamos a diferença neste mundo. Você é diferente, você que é cristão, que já entregou sua vida a Cristo, você é diferente. Você pertence a um Deus todo-poderoso, dono de todas as coisas, criador dos céus, criador da terra e também criador seu. Se você se diz filho do Deus Altíssimo, comporte-se como filho do Deus Altíssimo. Porque o que eu mais vejo por aí são cristãos, né, pessoas que se dizem cristãs, e tendo um comportamento que não condiz com alguém que é filho do Deus Altíssimo. Né? Pessoas aí dando mau testemunho, tantos jovens que eu vejo aí falando palavrão, jovens cristãos falando palavrão, xingamento, desrespeitando os pais, sendo infiel no relacionamento. Não seja assim. Se você se diz filho do Deus Altíssimo, comporte-se como filho do Deus Altíssimo. Procure santidade, meu querido. Seja diferente. Ser diferente é ser cristão de verdade. E isso tem que acontecer em todos os momentos e em todos os lugares. Onde você chegar, as pessoas vão perceber que há algo diferente em você, que há algo especial em você. Por isso, seja diferente. Mas vejam, não existe nenhuma base bíblica para o cristão jogar tudo para Deus e ficar dormindo, né? Ficar só esperando a bênção cair do céu. Mas, ao contrário, a preguiça, atenção, a preguiça, ela é severamente criticada na Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos agora, e eu vou mostrar para vocês, começando por Provérbios. Provérbios 20:13, diz assim: não ame o sono, atenção, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Tem tanto... Eu conheço algumas pessoas, tem tanto crente amando o sono por aí. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, se você quer ter prosperidade, né, se você quer ter alimento de sobra, vá trabalhar. Está dormindo para quê? Né? Está dormindo demais para quê? Segundo Tessalonicenses 3:10. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Provérbios capítulo 10. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Já lá em Eclesiastes diz assim, ó, por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Tem goteira na sua casa, meu irmão?
A Bíblia fala que é por causa das mãos indolentes, ou seja, mãos preguiçosas, mãos lentas, né? Esse versículo é incrível, Provérbios capítulo 6. Observe a formiga preguiçosa. Formiga, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Um bichinho desse tamanho nos dando um baita de um exemplo. Segundo Tessalonicenses, eu também gosto muito desse versículo. Paulo bem afiado, né? Ele diz bem assim para a igreja de Tessalônica. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. O contexto era o seguinte, havia alguns irmãos na igreja de Tessalônica que achavam que o dia do Senhor havia chegado e eles achavam que a volta de Jesus iria acontecer naquela época. Aí eles pararam de trabalhar, não estavam fazendo mais nada. E Paulo soube disso e falou assim, que negócio é esse, né? Tem alguns de vocês que não estão trabalhando mais, ó, se não querem trabalhar, não comam também. E eu soube que tem alguns que, além de não trabalharem, ainda estão se intrometendo na vida dos outros. Ainda estão atrapalhando a vida daqueles que querem trabalhar. Aí não dá. Todas as vezes que Deus quis que o povo não fizesse nada, apenas esperasse, preste atenção, essa ordem ela foi dada de uma forma direta, clara e expressa. Vou repetir. Todas as vezes que Deus quis que o povo não fizesse nada, apenas esperasse. Essa ordem foi dada de modo direto, claro e expresso. Agora, quando Deus quis que o seu povo agisse, Ele ordenou para que agissem. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 14, vai estar sendo projetado aqui também, se você quiser acompanhar para a sua Bíblia. Êxodo, capítulo 14, versículos 11 a 15. Essa passagem, ela é magnífica. O contexto é o seguinte, a gente sabe que a saída do Egito, do povo hebreu, ela está relatada no livro de Êxodo, que significa justamente saída, né? E ela é considerada por muitos a passagem mais importante da história do povo de Israel, porque até então os israelitas viviam como escravos e essa libertação deu origem à primeira Páscoa. Então, nós sabemos a história, né? Deus escolheu Moisés para ser seu instrumento nesse processo de libertação do povo. Moisés, que era hebreu, havia sido criado pela filha do faraó, que o encontrou, né, ainda bebê dentro do cesto, lá banhando no rio. Moisés aprendeu a cultura do povo egípcio, aprendeu a língua do povo egípcio, e inclusive isso o possibilitou de conversar com o faraó, em sua própria língua. E o processo de retirada, né, o êxodo do povo, ele foi complicado. Por quê? Porque no início o faraó resistiu. O faraó não quis libertar o povo, não quis autorizar a saída do povo. Então foram enviadas as pragas, né, para que o povo fosse libertado e aí finalmente o faraó consentisse em libertar o povo. Aí saiu todo mundo às pressas, né, imagina aquele monte de gente, a Bíblia fala em 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Com certeza foi de 2 milhões de pessoas para cima. E aí imagina todo mundo saindo às pressas, crianças chorando, aquela bagunça toda, todo mundo correndo, e foram em direção ao deserto. E lá, o ápice dessa trajetória nós vamos ler agora. Eles estavam diante do Mar Vermelho, e Faraó havia se arrependido e pegou os cavalos e começou a correr atrás do povo para matar todo mundo. E eles estavam encurralados. Vamos ver o que aconteceu? No versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, Moisés, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor que nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando marchamos com Deus em direção aos mares da vida, Ele opera milagres. Amém? Jesus dizia para lançarmos a rede ao mar, que os peixes viriam. Então, por exemplo, eu não sei qual que é o seu sonho, qual é o seu objetivo. Talvez seu objetivo seja passar no Enem, tirar boas notas, conseguir um bom emprego, passar no concurso público, constituir uma família. Então, a orientação bíblica é marchar. A orientação bíblica é marchar, é pescar, é se esforçar, sabendo que Deus fará a parte dele. E como nós sabemos, o mar se abriu e o povo passou. Algo que eu queria há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, era constituir uma família, né? Era um sonho que eu sempre tive e graças a Deus eu pude realizar recentemente. Só que naquela época eu falava com Deus: Senhor, eu quero uma esposa, eu quero tanto casar, por que eu ainda não encontrei uma? Eu vejo os meus amigos, meus colegas todos casando, e eu ainda estou solteiro, não encontrei ninguém. E foi aí que eu me dei conta de uma coisa: eu não estava realmente procurando por alguém. Eu estava literalmente esperando Deus mandar uma esposa. Tipo assim, alguém do nada aparecesse lá na minha casa, batendo na porta, falando: cheguei, Deus me mandou, vamos casar. Eu estava esperando isso. Eu precisava agir, e eu não estava agindo. Aqueles que conhecem a minha história, né, com a Adélia, sabem que a nossa história é um testemunho. A gente se conheceu num site de relacionamentos cristão, tá? Site de relacionamentos cristão. E se eu e ela não tivéssemos tido a coragem de entrar naquele site, a coragem de nos conhecermos, porque eu entendo que isso, inclusive, para as mulheres é pior, né? Com tantos casos de feminicídio aí que a gente vê acontecendo. Conhecer alguém que você, né, encontrou na internet não é fácil. Se a gente não tivesse tido essa coragem, a gente não teria se conhecido, a gente não teria casado. Eu não estaria nessa igreja e eu não estaria pregando aqui agora. Olha como Deus age. Deus mandou a bênção, mas eu precisei agir. A nossa história, ela é um testemunho. Eu não vou contar ela toda agora por causa do tempo. Caberia até uma noite só para contar ela. Mas que ela sirva de motivação para você, que assim como eu estava inerte no passado e comecei a agir, você também comece a agir. E não tenha ansiedade. Pode passar o próximo slide. Não tenha ansiedade. A Bíblia diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. A mesma Bíblia que diz isso, diz também que Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Quando Deus nos manda guerrear, é Ele que treina nossas mãos para a batalha. Quando Ele nos manda aguardar, é Ele que trabalha enquanto dormimos. Salmo 127 diz assim, ó: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. O Salmo 127, ele deixa claro que nós precisamos guardar a cidade, né, construir a nossa casa, mas que necessitamos de Deus para que nossos projetos tenham sucesso. E por falar em sucesso, eu não posso deixar de falar uma coisa. O maior sucesso de todos é ser salvo, tá bom? O maior sucesso de todos é ter Jesus no coração. É ter um relacionamento maior com Cristo. É conhecê-lo a cada dia mais. Contudo, sim, eu creio que nós podemos e devemos querer buscar as demais dimensões do sucesso. Sucesso pessoal, sucesso familiar, social, profissional, financeira e emocional. E espiritual, como eu disse, é a dimensão mais importante. Se o seu sonho é ser uma pessoa bem-sucedida na vida, de uma forma geral, é preciso entender algo muito importante. Sucesso para Deus é estar no centro da vontade dEle. É colocá-lo em primeiro lugar, tá bom? Para o mundo é o quê? É fama, é dinheiro, é influência.
Mas a gente sabe que essa paz que o mundo oferece é ilusão, né? Tudo é ilusão. A paz que Jesus oferece, por outro lado, não há dinheiro no mundo que possa comprar. Ela é perfeita, ela é incompreensível para aqueles que não creem, pois são pessoas que não conhecem essa dimensão espiritual. Mas, como eu disse, isso não significa dizer que não nos cabe buscar, além do sucesso espiritual, a realização dos nossos sonhos, materialmente falando. Sim, quem aqui não quer ter uma vida boa? Quem aqui não quer ter uma vida confortável? Eu não estou falando de ser rico, tá bom? Eu estou falando de ter uma vida confortável, um carro na garagem, um emprego bacana. Quem aqui não quer isso? Então, desejar isso não é errado. Desejar isso não é errado. Só que você tem que tomar cuidado para que esse desejo não te torne escravo, para que esse desejo não tire Deus do primeiro lugar. E eu acrescento mais, Deus e família. Deus e família em primeiro lugar. Tome cuidado para não se esquecer de Deus. Esse é o problema. Desejar essas coisas e correr atrás não é o problema. O problema é quando você tira Deus da equação. Esquece o que a Bíblia fala. Tá bom? Estude a Bíblia e o sucesso será mais fácil de ser alcançado. Também não tenha inveja do sucesso dos outros. A palavra fala: não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Na escola a gente vê muito isso, né? O fulaninho que tirou nota baixa, aí olha para o coleguinha do lado, tirou 10. E o coleguinha do lado nem é crente. Um vagabundo, tirou 10. E eu, que sou crente, tirei nota baixa. Ele teve os méritos dele. Trate você de estudar mais, não é verdade? Não se aborreça com o sucesso dos outros. Não fique com inveja também quando um incrédulo prospera. Não fique com inveja quando um incrédulo prospera. A prosperidade dele, a princípio, é fruto do esforço dele, a princípio. Mas ele não tem o maior dos privilégios. Não é verdade? Que é a salvação em Cristo Jesus. Então, do que vale tanta prosperidade se ele não tem o mais importante? Por toda a palavra, existem textos que nos recomendam, ao enfrentarmos desafios, a nos prepararmos melhor, a nos esforçar mais. Lá em Eclesiastes, por exemplo, diz que através do planejamento e da busca por sabedoria é mais fácil ter sucesso. Sabedoria e orientação estão na Bíblia, no estudo, na conversa com pessoas mais experientes. Está à sua disposição, né? Quem quer sucesso, essas coisas estão à sua disposição. E também está à disposição das pessoas que convidam Deus para fazer parte dos sonhos delas. Aprenda uma coisa, pode passar. O sucesso sempre exige algum sacrifício. O fracasso também. Se você quer ter sucesso em qualquer área, saiba que vai exigir um sacrifício. Mas o fracasso também. Então, qual que é a diferença? No sucesso, o sacrifício vem antes. No fracasso, o sacrifício vem depois. A Bíblia também indica que há uma grande diferença entre fé e irresponsabilidade, entre confiança e imobilismo. Eu vejo muitos jovens, ou jovens, adolescentes, enfim, que estão imóveis, né, inertes, esperando a bênção cair do céu. Jovens, parados. Sendo que a gente sabe que a atitude para alcançar a vitória, ela envolve fé, trabalho, confiança e esforço. Deus ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Planos que envolvem prosperidade, alegria, paz. Mas Ele quer que nós, né, seus filhos, sejamos pessoas maduras, íntegras, experimentadas, exemplos de conduta. Ele quer, como eu disse, que nós sejamos a diferença neste mundo. E no início eu falei que há quem pense que Deus não está preocupado com sua vida cotidiana, com seus problemas pessoais. Não é verdade. Essas pessoas se esquecem de que Deus é um Pai maravilhoso. E Ele quer que os seus filhos estejam bem e felizes. Ele se preocupa com a sua felicidade. Então, sim, Ele se importa com questões pessoais suas. Ele não fica feliz com o seu sofrimento.
com a miséria de ninguém. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não acrescenta dores. Provérbios 10. Deus se preocupa com os nossos sonhos e com os nossos projetos. E Ele quer estar presente neles. Mas você deve fazer a sua parte. Aí é que está o detalhe. Tem uma história que diz que 2 fazendeiros precisavam desesperadamente de chuva para conseguir plantar suas sementes e alimentar as suas famílias. Então, os 2 fazendeiros oraram e pediram chuva a Deus. Mas apenas um deles foi arar a terra. Apenas um deles. Qual dos 2 era o homem de fé? O que foi arar a terra, que era um homem de fé. Então, meus queridos, já concluindo, quer seu objetivo seja familiar, nos estudos, nos esportes, quem sabe, né? Na vida pessoal, a recomendação bíblica é conciliar fé e trabalho. Nós não devemos somente esperar sem agir, tampouco agir sem fé. Devemos ter os 2, fé e trabalho. Quer exemplos bíblicos de fé e trabalho? Vamos lá. José trabalhou na casa de Potifar e na prisão. Lembram disso? Moisés conduziu uma caminhada de 40 anos pelo deserto. Uau! Davi, antes de enfrentar Golias, ele já havia treinado sua mira em um leão e um urso. Né? Vocês acham que foi sorte ele acertar lá, no meio da testa? Ele havia treinado antes. Nenhum herói de fé ficou parado, percebem isso? Por que você deveria ficar, então? Todos agiram. Todos agiram. A mensagem que eu quero trazer essa noite é essa. Uma mensagem de motivação. Você está desempregado? Eu sei, está difícil arrumar emprego. Está muito difícil arrumar emprego no Brasil. Mas se você não sai do sofá, se você não sai da televisão, não corre atrás do seu emprego, aí é que você não vai encontrar mesmo. Você tem que marcar uma entrevista, entregar currículo, ralar, até encontrar. Você está com medo de passar no Enem. O Enem é tão difícil. Ou então um concurso público, seu sonho é passar no concurso público. Estude, se mate de estudar, mate mesmo de estudar. Abra mão de diversas coisas, abra mão de internet, de rede social. Por experiência própria, você vai perder meses da sua vida, mas vai ganhar anos, possivelmente décadas, de tranquilidade. Estude e faça a sua parte. Confie em Deus. Marche e Deus irá à frente, abrindo o mar das dificuldades. Portanto, se você tem sonhos, meus irmãos, e eu sei que vocês têm, faça uma parceria com Deus. Confie em Jesus. Faça a sua parte, que Ele fará a dele. Amém? Vamos orar? Eu queria chamar o Ministério de Louvor, fazer um fundo musical. Eu quero orar por vidas aqui. Talvez você, nesta noite, esteja passando por dificuldades, eu não sei. Talvez nessa noite você esteja lembrando de algum sonho que você desistiu, achando que não dá mais, perdendo as esperanças. Ou talvez seja o contrário, você tem tantos sonhos na sua vida que está se esquecendo de Deus. Talvez Deus não esteja mais no primeiro lugar da sua vida. E eu quero te falar que Deus é um Deus de recomeços. Ele é um Deus de novos capítulos. Então, enquanto há vida, há esperança. Eu nunca vou deixar de sonhar. Se eu chegar aos 90 anos, eu vou estar sonhando. É claro, no caminho, possivelmente, eu posso desistir de alguns sonhos, porque eu não quero mais realizá-los. Acontece, a nossa cabeça muda. Mas desistir de um sonho por acreditar que eu não consigo, que Deus não pode me ajudar, que eu não sou capaz, não. Isso não. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te amamos, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus tão bom para as nossas vidas, Pai. O Senhor nos dá bênçãos maravilhosas, mesmo sem merecermos, Pai. Nós entendemos que nós não somos nada sem Ti, Senhor Deus. Nós entendemos que nós não somos merecedores do Teu poder. Ainda assim, quando nós fracassamos, quando nós tropeçamos, o Senhor estende a sua mão e nos levanta. E diz, levanta a cabeça, faça a tua parte, que eu vou fazer a minha. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Quero entregar em tuas mãos
cada sonho aqui, Senhor Deus, seja pequeno, seja grande. Cada pessoa aqui, o Senhor conhece o coração de cada um, os sonhos, as metas, os objetivos. Os sonhos, eles são o combustível da nossa vida, Pai. Eu quero entregar nas Tuas mãos os nossos sonhos. Nos ajuda a descobrir se esses sonhos também são os Teus sonhos. Se esses sonhos também são da Tua vontade que nós os realizemos, Pai. Porque se não forem, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor retire esses sonhos de nossas vidas, Pai. Nós queremos sonhar os Teus sonhos. Nós acreditamos que o Senhor tem planos maravilhosos para a vida de cada um aqui. Tem uma história linda que está acontecendo na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Abençoa a vida de cada um, Pai. Os nossos sonhos, as nossas metas. Não nos permita desistir, nos dá forças para continuar, Senhor Deus. Sabemos que não é fácil lutar, batalhar. O fracasso está aí à nossa porta, o tempo inteiro. Mas nós acreditamos que se fizermos a nossa parte, o Senhor fará a do Senhor. E nós conseguiremos a nossa vitória, Pai. E nós te agradecemos porque a maior vitória nós já conseguimos. Nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, a esperança de um dia morar com Ele no céu, Senhor Deus, para todo sempre. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter enviado o Teu Santo Filho para morrer por nós. E hoje nós temos essa esperança, Senhor Deus. Nós entregamos em Tuas mãos a vida de cada um aqui. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui essa noite transmitindo essa palavra. Que ela possa ter encontrado lugar no coração de todos aqui, Senhor Deus. Abençoa grandemente a vida de cada um, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos no nome santo, maravilhoso e doce do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.